Alô, alunos. Estamos agora em nosso terceiro encontro na caminhada do ano letivo de 2020. Como é normal, devemos começar cada aula comentando questões da aula anterior. E hoje eu escolhi poucas questões sobre mobilidade da população brasileira, que foi o assunto de nossa aula passada. Quando a gente terminar esse comentário, vamos dar início às características socioeconômicas da população brasileira. Comecemos então pelo comentário de questões da página 365 sobre a mobilidade da população brasileira. Na página 365, a questão de número 2. A questão mostra um mapa, Brasil, Austrália e algumas setas, simulando deslocamento populacional. A foto de um cidadão, deslocamento da Austrália para o Brasil, é isso? E acima ele diz: as pessoas também podem se deslocar de um país para outro. Esse tipo de migração classifica a pessoa que é deslocada de duas maneiras. Veja o exemplo de James. Ele é australiano e migrou para viver no Brasil. Então, o livro está mostrando que imigrante é a pessoa que chega para viver em um país estrangeiro, ou seja, que chega para viver em um país que não é o seu, ou um país que não é de origem, ok? Já o imigrante é a pessoa que, em relação ao seu país de origem, migra espontaneamente para viver em um país estrangeiro. É aquilo que eu falei para vocês. Do ponto de vista do país de entrada ou de chegada, o elemento é um imigrante. Do ponto de vista do país de saída, o elemento é um emigrante. Então, imigrante é o elemento que sai, imigrante é o elemento que chega. Portanto, em relação à Austrália, James é imigrante. Em relação ao Brasil, James é imigrante. Aí vem a questão número 2, que é subdividida em pergunta A e B. Imagine que o brasileiro Marcos decide viver na Austrália. Está aí a fotografia de Marcos e a bandeira do Brasil. Então a pergunta A é: em relação ao Brasil, ele é o quê? Aí vê na Austrália, ele é o quê? Um imigrante brasileiro na Austrália. Então o elemento é um imigrante na Austrália, Muito bem. E no Brasil ele é um emigrante. Então, para o Brasil, ele emigra. Ele é um imigrante. Para a Austrália, ele é um imigrante. Então, na letra A, emigrante. Na letra B, imigrante. Passemos agora para a questão 3, da página 367. É isso? Página 367. Aí você tem a questão 3. De que país o Brasil recebe maior número de imigrantes? Olha, o maior número de imigrantes adentrados no Brasil foram os portugueses, mais de 31%. Em segundo lugar, os italianos, 29%. Depois vem os espanhóis, vem os alemães, vem os eslavos, poloneses, ucranianos, russos, etc. Mas recentemente países de várias nacionalidades, O Brasil é um país multirracial, é um país que tem uma população, um mosaico étnico, formada por povos de várias nacionalidades, embora durante o período colonial a formação do povo brasileiro ficou restrito a 3 contingentes
populacionais. O branco, representado pelos portugueses, é isso? Durante o Brasil colônia, né? O índio, o aborígene e o africano, que foram 3 grandes grupos: os bantus, sudaneses e malês. Os bantus eram iorubas, né? Etc. Bom, 3 raças formadoras do mosaico racial de nosso país. Ok? Muito bem. Vamos agora responder. A resposta para a questão 3, de que país o Brasil recebeu o maior número de imigrantes? De Portugal. 4. Observe novamente o mapa da página 366 e identifique o país que mais atrai brasileiros emigrantes. Estados Unidos da América. Ok? Aliás, eu diria que Estados Unidos da América e países europeus são os países que mais recebem imigrantes atualmente. Principalmente a migração de cérebros. Ok? Muito bem. Vamos agora para a página 369. Relacione corretamente a coluna da direita com a da esquerda, né? Isso aí é muito fácil, vocês não vão ter dificuldade nisso aí, eu não vou nem comentar. É isso? Muito bem. Aí ele manda na questão 3, isso aí foi a questão 2 que eu fiz referência anterior, leia a manchete a seguir. Depois responda as questões: a crise, política e econômica, número de brasileiros que deixam o país quase dobra. Com a crise da política e economia, o número de brasileiros que deixam o país quase dobra. Gente, hoje não é mais um país de imigração. Nós somos um país de emigração. As diversas crises econômicas do final do século XX, início do século XXI, a quantidade de brasileiros que saem do país é maior do que aqueles que vêm para residir. É natural, né? Então ele quer saber o seguinte, na questão 3. Que tipo de movimento migratório da população brasileira retrata a manchete? Claro, a emigração. Bom, o resto fica com vocês porque eu tenho mastigado demais. Vocês precisam também trabalhar um pouco para merecer nota. É isso? Muito bem. Nós vamos agora, amigos, ao capítulo Características Socioeconômicas da População Brasileira. Bom, a gente vai começar, conforme está sendo mostrado aí na tela, a desigual distribuição da renda no Brasil. Em seguida, segundo a tela nos informa, vamos fazer referência à desigualdade nas paisagens brasileiras. E, evidentemente, desigualdade de oportunidades, né? Chances de trabalho. Muito bem. Esse capítulo vai da página 370 até a página 382, conforme a tela está aí nos mostrando, né? Muito bem. Uma leitura introdutória do assunto diz o seguinte: de acordo com dados do IBGE, 52% da população brasileira estava apta a trabalhar em 2015. Esses brasileiros compõem a chamada população economicamente ativa, também conhecida pela sigla PEA, População Economicamente Ativa. Dessa população, aproximadamente 95 milhões de pessoas, cerca de 90% de quê? Daqueles 52% de população que estava apta a trabalhar em 2015, né? Estavam exercendo algum tipo de trabalho, remunerado ou não, né? Nesse mesmo ano. Por que remunerado ou não que o autor coloca aí no enunciado do assunto? Porque a população economicamente ativa é a parcela da população que exerce atividade
econômica ou profissional remunerada. Mas nesse grupo inclui-se também aqueles que não trabalham, mas que têm idade para produzir. Que não trabalham, mas que estão à procura de emprego. Também é considerado integrante da PEA. Ok? Isso difere de população ocupada. A população ocupada é exatamente aquela que está, sem dúvida, no exercício da atividade profissional remunerada. Ok? Então vimos que 52% está apta para trabalhar. É a PEA. Existe também o termo PEI, população economicamente inativa. Ok? Muito bem. Então, a população economicamente ativa, né? PEA. Então, desse total, conforme eu li dos autores, 95 milhões de pessoas. É isso? Ou seja, 90% exercia algum tipo de trabalho remunerado. Os trabalhadores que estão sendo considerados população economicamente ativa são aqueles na faixa etária de 14 aos 65 anos. Veja bem, isso aí não obedece àquele limite, por exemplo, né, de 0 a 19 anos jovem, 20 a 59 adulto, 60 e mais anos população idosa ou velha. Não. É um pouco mais flexível, 14 anos até 65 anos. Ok? Pessoal, a distribuição da renda, a gente vai observar que há uma maior concentração numa parcela diminuta, uma parcela muito pequena da população, concentra a maior parte da renda em nosso país. E uma multidão, uma quantidade imensa de pessoas em idade produtiva divide a menor parte da renda no Brasil. Então, o que existe de fato no Brasil é uns com tanto e muitos sem nada, ou quase nada, praticamente. Ok? Bom, falando assim, eu diria que da renda total em nosso país, 43,3% se concentra em apenas 10% da população. Veja só, 10% da população brasileira concentra quase a metade da renda em nosso país, 43,3%, enquanto que 56,7%, né, dividida entre 90% da população brasileira. Ou seja, a grande maioria da população brasileira, 90%, né, concentra 56,7% da renda. Absurdo, né? Bom, e por incrível que pareça, e um agravante ainda maior, para mostrar essa desigualdade distribuída da renda em nosso país, é que 31% de nossa população não possui rendimento nenhum. Repito, 31% da população em nosso país não tem qualquer tipo de rendimento. Muito bem. Gente, numa outra análise, a gente pode observar uma análise que tem relação com o que acabamos de ver. Exemplo, 49% de nossa população que trabalha ganha até 2 salários mínimos. Repetindo, 49% de nossa população ganha até 2 salários mínimos. Muito bem. 14% apenas tem rendimento de 2 a 5 salários mínimos. Então, repetindo, 49%, 2 salários mínimos. 14% de 2 a 5 salários mínimos. 4%, 5
a 10 salários mínimos. 4% apenas. Ganha de 5 a 10 salários mínimos. E 2% mais de 10 salários mínimos. Horrível, né? É uma desigualdade muito grande. Segundo a ONU, houve uma estimativa em 2014 que o Brasil é o país que se enquadra como um dos 5 países de maior concentração de rendas, maior desigualdade distributiva. Muito bem. Pessoal, essas desigualdades de renda em nosso país, ela também influencia basicamente nas paisagens brasileiras. Vocês podem observar, e isso é facilmente visível, por exemplo, na página 372. Vejam essa fotografia que vocês têm aí no livro. Isso aqui, segundo Jacques Lambert, em sua obra intitulada Os Dois Brasis, o Brasil da riqueza, da opulência, de edifícios de altura elevada, com apartamento e cobertura, com piscina na cobertura. É o Brasil da opulência, o Brasil da riqueza, o Brasil daqueles que acumulam a maior parte do capital, ganham no Brasil pelos nossos trabalhadores. Mas ao lado dela, existem outras áreas que simbolizam os redutos de miséria, os redutos de pobreza, demonstrando claramente esses dois Brasis, segundo fala Jacques Lambert, em sua obra, assim intitulada, Os Dois Brasis. Você vê Boa Viagem. Boa Viagem tem a parte lorde, né? A parte da opulência, de grandes edifícios. Mas ao lado dela, você vai encontrar um reduto de miséria, um bolsão de pobreza, né? Uma área que caracteriza uma intensa favelização. Aquela região, né? A região do Entrapoço. Outras áreas existem, como Mata Sete, etc. Ali deixa bem clara as desigualdades sociais. Você encontra também áreas riquíssimas, partes ocupadas em áreas de mangue, os palafitas. Se a população que emigra para a cidade desinformada, desqualificada para o exercício das funções de trabalho nas grandes capitais, principalmente nas grandes metrópoles, que exigem uma mão de obra cada vez mais refinada, esse elemento está desempregado, vai caracterizar as bolsões de pobreza. Isso é típico dos países de terceiro mundo. É a chamada urbanização anômala ou desintegrada, que demonstra claramente os redutos de miséria ou bolsões de pobreza. O que não existe nos países desenvolvidos, que é a chamada urbanização integrada, em vez de anômala ou desintegrada. Não há bolsões de miséria nos países de primeiro mundo, na Europa, por exemplo. No Brasil, a desigualdade social afeta as condições de vida, gera o contraste nas paisagens. Riqueza e pobreza estão convivendo lado a lado. É isso que eu mostrei a vocês, e é exatamente isso que essa fotografia da página 372 está demonstrando. Muito bem. Mas, além disso, nós temos um país em que 15 milhões estão em estado de extrema pobreza. Eles representam esses bolsões de miséria.
24 milhões de moradias não tinham rede de esgoto. Olha, 15 milhões em extrema pobreza. 24 milhões de moradias não tinham rede de esgoto. E 6 milhões de moradias não tinham coleta de resíduo sólido. Que coleta de resíduo sólido é essa? Né? O recolhimento de restos das residências, coleta de lixo, para serem levadas a estações de tratamento. Bom, mas além dessas questões, a gente pode também dizer que a desigualdade existe de outra forma. A desigualdade no que concerne a oportunidades. Desigualdade de oportunidades, né? Vocês têm também isso aí no livro, certo? Que nós vamos observar na página 373 e 374, ok? 373 e 374, ok? É claro que, se o título está dizendo desigualdade de oportunidades, evidentemente as oportunidades são desiguais. E quais são as causas dessa desigualdade de oportunidade? As desigualdades sociais, principalmente, né? É o ponto principal. Acontece no Brasil, e não apenas no Brasil, elas se verificam em todas as partes do mundo, né? Essa desigualdade, evidentemente, traz prejuízo à educação. Fica prejuízo para a educação porque a grande desigualdade muitas vezes impede os pais de dar uma educação de melhor qualidade, né? Traz prejuízo à educação também por quê? Muitas vezes a criança é explorada para o trabalho, para ajudar na renda da família. Então fica praticamente difícil ou até mesmo impossível conciliar trabalho com estudo. Ou trabalha ou estuda. E a formação do homem, a formação do profissional tem que acontecer desde a infância. Não é depois que está adulto, já que foi a mão de obra explorada enquanto criança para ajudar na renda familiar, né? E muitas crianças, inclusive, nem sequer chega a se matricular. Tem criança que nunca pisou na calçada de uma escola. Tem criança que nunca compareceu a uma aula porque nunca se matriculou. Isso é típico do mundo em que vivemos. Quando digo o mundo em que vivemos, é praticamente em quase toda a Terra, principalmente da África, muitos países da Ásia e até mesmo alguns aqui da América do Sul. No Brasil isso existe também. Tem crianças brasileiras que nunca tiveram o direito de pisar numa escola. Nunca tiveram esse direito de pisar na escola, né? Ele falta tempo para brincar e se divertir. E a criança tem direito a isso. Tem direito a isso. Então, com isso a gente observa que falta oportunidade para que haja esse desenvolvimento físico e mental, intelectual, desenvolvimento intelectual e fisicamente da criança. Ora, meus amigos, a lei no Brasil e o Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito de não trabalhar. Para quê? Para poder se desenvolver intelectualmente, para poder se preparar para o exercício futuro, né? E ser integrado de fato como força de trabalho em nosso país. Muito bem. O trabalho infantil, que muitas vezes é usado
para complemento da renda familiar, conforme falamos, essas crianças muitas vezes submetidas a atividades trabalhistas forçadas para a sua idade e para a própria estrutura ou estatura física da criança. O trabalho forçado para a criança que não tem estatura física para suportar, né? O trabalho forçado para a criança que não tem idade para exercê-la. Isso traz o que como consequência? Então, amigos, como consequência, o que é que podemos dizer? Traz prejuízo à saúde e, lamentavelmente, o risco de vida. Prejuízo à saúde e risco de vida. Ok? Muito bem. Que tipo de trabalho aqui no Brasil? Vou fazer referência ao Brasil, que o nosso assunto é, de fato, Brasil. Colocar a criança a trabalhar no corte de cana, na zona canavieira aqui no Nordeste, onde, de certa forma, o trabalho é rudimentar. A colheita não é mecanizada, o mecanismo que é só de transporte da cana da área de extração, de exploração, para os engenhos de açúcar, para as usinas. Trabalho no interior é muito comum isso aí. É uma prática que está destruindo muitas árvores do semiárido. Isso pode contribuir para um processo de desertificação na área sertaneja do Nordeste brasileiro. Trabalho nas carvoarias, que muitas crianças estão dedicadas a isso. Fábrica de tijolos. Existem N exemplos em que as crianças são utilizadas no trabalho. Muito bem. E muitas vezes, por isso, ocorre intensamente elevada evasão escolar. Muitas crianças, você tem aí a fotografia de uma criança no meio do trânsito, com sacolas de pipoca, de salgadinho, se misturando em meio aos veículos. Não é isso? Você vê aí na página seguinte, página 374, aqui do livro, uma sala de aula, em que poucas crianças estão presentes, tem muitas cadeiras vazias. Município de Santarém, no Pará. É grande a evasão. E tudo isso aí, gente, provoca um comprometimento de oportunidades futuras no mercado de trabalho. Então o mercado de trabalho fica extremamente comprometido. É isso? Por conta da falta, muitas vezes, de mão de obra ou de uma mão de obra completamente defasada, porque a criança, quando criança, não teve a assistência devida. Foi um simples processo de exploração da mão de obra infantil. É isso? Ora, meus amigos, nós estamos praticamente finalizando. Olha, vocês observem que essa problemática no Brasil está muito longe de ser resolvida. Houve uma mudança política, uma reestruturação política que vem incrementar a melhoria do padrão de vida da população, que a economia desenvolva e o crescimento das oportunidades de emprego aconteçam, que haja investimento na educação para a preparação de uma mão de obra adequada para o exercício das funções trabalhistas e, consequentemente, isso venha gradativamente provocar uma mais equitativa ou igualitária distribuição da riqueza. Que para isso ocorrer, é necessário que haja uma melhoria do padrão
e da qualidade de vida do homem brasileiro. Ok, meus amigos? Bom, vocês têm agora, para concluir, fazer os exercícios das páginas 375 a 382. Mandem para o meu e-mail, que vocês já têm, e se alguém não tiver acesso a algum problema no e-mail, pode mandar para o meu zap, que eu também estou aceitando. Ok, gente? Então, teremos daqui a alguns dias mais uma atividade semelhante a essa.